Negação. Não. Cujo símbolo é um tio. Então, para negar uma proposição, eu boto o tio antes da proposição. Não. P. Não. Que. Exemplo. P. Brasília. É a capital do Brasil. Para eu negar, não P. Então, eu tenho Brasília não é a capital do Brasil. Fazendo a tabela verdade, então nós temos bem, essa tabela verdade, nós temos que decorar. Isso aqui já tem que estar no sangue. Então, nós temos P, Q, não P, não Q. Tabela verdade padrão é essa. V, V, F, F, V, F, V, F. A negação do não do P vai ser não P, se aqui é verdadeiro, então vai ser falso. Verdadeiro aqui vai ser falso. Falso aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro. O que? É só inverter. Então, se aqui é verdadeiro, aqui vai ser falso. Se aqui é falso, aqui vai ser verdadeiro. Se for verdadeiro, aqui vai ser falso. Se aqui for falso, aqui é verdadeiro. Então, está aqui a negação. Então, está aqui a nossa tabela. Vamos fazer alguns exemplos. Exemplo. Construir a tabela verdade para as proposições. Para as proposições. Então, tem aqui. Letra A. P ou não que. Então, primeiro construo a tabela. Então vamos fazer uma tabela aqui. Então, tá aqui a minha tabela. Então, tá aqui a minha tabela. Lembrando da tabela padrão, tabela verdade padrão, nós sabemos que é V, V, F, F, aqui, V, F, V, F. Agora eu vou negar o quê? A negação do quê? Então aqui vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora eu vou fazer a proposição pedida em função dessa coluna aqui. Então, tenho verdadeiro ou falso, eu tenho verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro, eu tenho verdadeiro.
falso. Ou falso, eu tenho falso. Falso ou verdadeiro, eu tenho verdadeiro. Letra B. Então, eu tenho aqui não P e não Q. Então, nós vamos montar a tabela. Então, comecemos na tabela verdade. Tabela verdade padrão. Então, aqui vai ser V, V, F, F. V, F, V, F. Vou negar agora o P. Negando o P, então aqui vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vou negar o Q agora. Então aqui vai ser falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora eu vou fazer em função dessas duas colunas. Não P e não Q. Então, agora em função dessas duas colunas, não P, falso, não Q, falso, falso e falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, verdadeiro com falso, verdadeiro e falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Vou colocar aqui alguma dica de como é que vai ser verdadeiro. Então aqui eu tenho, ó, para ser verdadeiro, nós temos P e Q, P ou Q, se P, então Q, e se somente se, P, se somente se, nós temos. Então, para ser verdadeiro, P e Q, quando for verdade e verdade. Para ser falso no ou, não pode ser falso, falso. Se P, então, em Q, não pode ser verdadeiro, falso. E para ser não pode, se somente se, não pode ser falso, verdadeiro e verdadeiro e falso, desculpa, e falso e verdadeiro. Ou seja, as proposições têm que serem iguais. Verdade, verdade, falso, falso. Então, nós temos essa dica aqui, importantíssima. Não pode esquecer isso. Tem que gravar isso aqui. Então, isso aqui é uma dica muito importante. Importante para caramba. Vamos chamar isso aqui de bisurômetro. Bisu. Mais um exemplo. Letra C.
P, E, Q, se P e Q, então nós temos P ou Q. Então nós temos a nossa, primeiro, vamos seguir o padrão, seguindo a tabela verdade padrão. Então eu tenho aqui, vamos fazer aqui nossas proposições. P, Q, P, Q, P ou Q, e depois o que está sendo pedido. P e Q, P ou Q. Bem, seguindo a nossa tabela verdade padrão, então aqui nós temos V, V, F, F. Aqui eu tenho V, F, V, F. Então nós vamos fazer agora P e Q. P e Q nós temos verdade, verdade, verdade. Verdade, falso, falso. Falso e verdade, falso. Falso e falso, falso. Agora, P ou Q? Verdade, verdade, verdade. Só vai ser falso aqui, ó. Só quando for falso, falso. Então aqui é tudo verdade. Verdade, falso, verdade. Falso e verdade, verdade. Falso ou falso, falso. Agora eu vou fazer em função dessas duas colunas aqui. P e Q, se P e Q, então P ou Q. Então nós temos esse aqui. Agora aqui vai ser o C, então. Verdade, verdade, verdade. Falso, verdade. Se falso, então verdade, verdade. Se falso, então verdade. Então aqui também é verdade. Falso, se falso, então falso, também é verdade. Bem, neste caso aqui, vou até marcar aqui uma observação. Quando o valor lógico for tudo verdade, que é o que aconteceu aqui, chamará-se chamar-se-á tautologia. Ok, pessoal? Até a próxima.